Buenas! Quando eu criei esse canal, eu criei para fazer umas reflexões, algumas meio sonhos de uma noite de verão. E analisando e lendo e acompanhando essa polêmica do Banco Master, eu tive que pensar sobre um aspecto de maneira inegável. E eu vou explicar o título desse vídeo depois da vinheta. Bora aí, editora. Bom, hoje, dia 5 de janeiro, começando o ano, o Tribunal de Contas, tá olhando agora na Globo News, acabou de dizer que as explicações da auditoria que ele realizou no Banco Central sobre o caso do Banco Master envolvendo a liquidação foram insuficientes. Insuficientes. Esse foi o bojo do relatório do TCU. Agora o Tribunal de Contas da União, ele vai até o Banco Central para reconstruir o processo que levou a essa liquidação de um banco inteiro. Ele está revendo tudo isso. Só que aí que tá, meu amigo, isso não é um detalhe técnico. Isso está virando um terremoto institucional, isso está virando um terremoto da nossa república. Eu vou tentar contextualizar um pouco aqui de maneira breve. O relator do caso no Tribunal de Contas é o ministro Jonathan de Jesus. E ele afirmou, numa nota técnica, que foi apresentada ao Banco Central, ele afirma que a documentação probatória não foi suficiente para justificar a decisão extrema de liquidar o Banco Master. Ele está dizendo que o Banco Central agiu errado na liquidação do Banco Master. E aí, baseado nisso, ele determinou essa inspeção pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, de maneira presencial, sigilosa, realizada dentro do próprio Banco Central, que aparentemente é onde está toda a documentação do Banco Master. E aí, depois de soltar essa nota técnica, o ministro ele deixou claro que ele não descarta medidas cautelares que visem impedir a dilapidação, né, ou a liquidação dos ativos do banco enquanto ele investiga o caso. Ou seja, isso é uma coisa grave, isso é gravíssimo. O Tribunal de Contas está interferindo numa ação do Banco Central Brasileiro, que é um órgão independente. A versão oficial do Banco Central, ela já é conhecida, né, desde o ano passado, de que houve uma crise de liquidez, o banco não tinha como honrar os compromissos, havia as irregularidades graves nesses títulos, né, indícios robustos de fraude. E vamos lá, né, vamos ser honestos aqui, né, um banco oferecendo 2% ao mês praticamente em CDB não me parece algo sustentável num sistema financeiro sério. Isso aí lembra até um pouco do caso Mandoff. Os indícios existem, isso é claro. E eles são relevantes, sim, meus amigos. Mas eu tô pensando aqui, nós estamos no Brasil. Infelizmente, por esse aspecto. E aí vem uma pergunta proibida. E se o Banco Central estiver agindo sob influência do oligopólio? E se o Banco Central não estiver agindo por critérios técnicos? E se a liquidação do Banco Master é uma agenda de interesses de grandes players do setor financeiro? Não é mais salutar duvidar desse tipo de sintoma. O Brasil tem um sistema concentrado de bancos, poucos bancos, margens altas, uma concorrência controlada. Um banco fora da curva, pagando muito, inclusive muito além do que o mercado tradicional está acostumado, provavelmente pode ter incomodado. E aí é importante a gente fazer aqui uma comparação, né? Um hiato na história para nós fazer essa avaliação. Há anos atrás, o BTG Pactual quase quebrou. Ali no escândalo da Lava Jato. O dono do banco, o André Esteves, um dos donos, né? Ele foi preso.
foi vexatório. Mas vejam nós hoje. O BTG é um dos maiores bancos do país. E o Esteves é um dos homens mais poderosos do mercado financeiro brasileiro. E aí eu me pergunto assim, e acho que todo mundo que pode estar olhando esse vídeo também se pergunta: por que alguns bancos sobrevivem às crises, que são profundas, que são cataclísmicas, e outros bancos foram rapidamente liquidados? Eu acho que há um jogo institucional pesado. E esse caso está puxando esse fio de maneira muito incômoda e vai gerar muito mais incômodo. A questão da CPI, as exposições dos escritórios de advocacia, ministros do Supremo, familiares envolvidos, situações, decisões e ações atípicas, movimentações esdrúxulas das instituições. O Banco Master está virando um palco onde está se cruzando o poder financeiro, o poder jurídico, o poder político e o poder institucional. Eu tenho que concluir esse vídeo. Eu acho que não é mais sobre um banco, sobre um escândalo de um banco. Eu acho que o Banco Master não vai entrar para a história como um banco inovador, mas ele pode entrar para a história como um escândalo que escancarou o colapso final da fina seriedade institucional que tinha na nossa república. Ele vai ser um caso que vai revelar que as regras não são iguais para todos. Mágico de Oz, entende? Há mágicos por trás das cortinas, que na verdade não são mágicos, são pequenas pessoas. E que esses mágicos por trás das cortinas são que estão operando o Estado brasileiro muito de maneira escrachada para proteger grupos econômicos e interesses financeiros. E não princípios. Não a história da República. Não os pilares de sustentação dela. No fim, o nosso país, o Brasil, vai confirmar aquilo que lá o Lima Barreto falava no Triste Fim do Policarpo Quaresma. De maneira resumida, né? Faz tempo que eu li esse livro. A República que se diz legal, moral e moderna, mas que funciona somente por favores, interesses e conveniências. E é isso. Da onde eu tirei tudo isso? Da minha cabeça. A pergunta que fica é: existe alguém que manda nessa república? Existe alguém que realmente representa a grande maioria? A república ainda funciona no Brasil? Se gostou desse vídeo aí e te fez pensar, compartilha, curte, comenta aí. Valeu!